Chegada do inverno, estação mais fria do ano, chocolate quente, bebidas mais quentes, aquele agasalho, edredom e finalmente estamos na estação do urso, em que milhares de pessoas adorariam hibernar, ao invés de levantar cedo para trabalhar e também praticar esportes. Porém, com a queda de temperatura, é necessário que as pessoas mantenham os cuidados com o seu corpo. Por isso, para evitar sedentarismo e ganhar uns pezinhos extras, o professor Ivar faz um alerta para as pessoas praticarem esportes nesta época do ano. Nós chegamos agora no inverno e o brasileiro, na verdade, nessa estação, ele quer apenas comer e ficar embaixo das cobertas. Só que nesse momento, nessa época do ano, é que nós precisamos começar a malhar para chegar lá no verão com o corpo em forma. Então você nessa época do ano você tem que enfrentar o frio, e é simples, você vai se agasalhar, você vai arrumar um moletom, vai sair para sua caminhada. Naquele dia que tiver muito frio, você vai para uma academia. Todas as academias de Rolândia são climatizadas, então você não vai ter esse problema do frio. E o importante que nós temos que repensar ainda a nossa prática esportiva é que no frio você ganha muito mais em benefício para o seu corpo, porque no verão você chegou lá arrumadinho, bonitinho, mas aqui agora, nesse momento, quando eu estou praticando a minha atividade física, o meu corpo ele tem que queimar muito mais calorias para manter meu corpo aquecido. E nesse momento que está queimando muito mais calorias, então eu estou perdendo mais peso. Então essa é a grande vantagem que nós temos de estar treinando na época do inverno. Dentre as atividades, a caminhada é ideal, mas é bom atentar para alguns horários, segundo o Ivar. A rotina é a caminhada. E uma orientação básica para a caminhada é o seguinte: quem pode, não fique esperando para caminhar depois das 18 horas. Quando nós chegarmos no inverno mesmo, aqueles dias rigorosos de frio, depois das 18 horas, além do frio, você tem um vento muito ruim que te atrapalha. Então procure caminhar pegando um pouquinho mais de sol, 17 horas, 16 horas, de manhã ali pelas 8 horas, 9 horas da manhã, que você vai escapar um pouquinho do efeito do inverno. E principalmente, quando você começar a sua atividade física, não esqueça de alongar bem, porque o seu corpo ele vai estar todo duro, todo contraído, então você precisa alongar para deixar o seu corpo preparado para a atividade física. Uma outra coisa importante, quando se faz caminhada, que a gente vê muita gente caminhando pela cidade, se eu quero ter um benefício para o meu corpo, eu preciso caminhar num ritmo um pouquinho mais intenso. Eu não posso fazer aquela caminhada muito lenta, que aquela caminhada muito lenta não vai me fazer perder calorias. Então eu preciso estar num ritmo ótimo para que eu possa ter todo esse benefício da caminhada. O professor Tucano fez um alerta também para os boleiros de final de semana, porque muitas pessoas não fazem aquecimento, vão praticar esportes e acabam sofrendo contusões. A grande verdade é que quando chega o inverno, nós sabemos que existe muito casos de pessoas, que passam mal, pessoas que desmaiam, pessoas que sofrem contraturas, que se machucam, E é justamente porque ele sai para uma atividade física sem fazer o alongamento. Principalmente o jogador de final de semana, é o atleta de final de semana, ele chega na beira do campo e já sai jogando bola. E ele precisaria antes, nesse inverno, fazer todo um aquecimento, fazer pelo menos 10 a 15 minutos de aquecimento, para estar bem alongado, para ele poder fazer a sua atividade física tranquilo, sem lesão. Agora, com a chegada das férias e com a temperatura mais baixa, Ivar alerta os pais para que fiquem atentos quanto ao consumo de alimentos dos filhos e que aqueles que praticam esportes não devem relaxar nessa época. Olha, a grande verdade é que a garotada, hoje em Rolândia, as escolas fazem atividade física com essas crianças. Nós temos algumas academias que já têm um trabalho voltado para criança. Nós aqui no Campo do Nacional temos um trabalho voltado quarta e sexta, que são o atletismo, que é o atletismo kid com as crianças. E tem um futebol de salão na cidade, que nós sabemos que os clubes estão fazendo um bom trabalho no futebol. Mas chegando o inverno, os pais têm que trazer essa garotada também para fazer atividade física, porque se ele ficar 2 semanas em casa só comendo,
bebendo e dormindo, ele vai ganhar peso. E hoje na cidade a gente percebe que já existem muitas crianças que estão acima do peso. Então não deixe ele ganhar peso agora. Nós precisamos no inverno estar se movimentando para deixar o nosso corpo numa forma atlética melhor.